Olá amiguinho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste glorioso canal. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. 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 O Vasco cresceu e o moleque joga diferente. Hoje a pegada é só tiro pro gol, Vanderlei me deixando contente. O Vasco cresceu e o moleque joga diferente, deixando o Thales pertinho do Rossi. Ribamar. E quando eu estou falando aqui com vocês, está tendo a final da Olimpíada do futebol masculino, onde a Espanha está ganhando da França por 3-1. E isso só serve para mostrar o quanto a gente não liga para o futebol olímpico, né? Vamos aqui falar apenas sobre o futebol masculino, até porque na thumb eu já vou deixar apenas atletas do futebol masculino, para não haver dúvidas, né? Porque eu acho que existe uma diferença muito grande do tamanho da importância pro futebol na Olimpíadas masculina e na feminina. Na feminina, eu tenho certeza de que as atletas preferem ganhar uma Olimpíada do que uma Copa América. As atletas brasileiras, pelo menos. Já no masculino, eu tenho certeza que o Messi prefere encerrar, sei lá, sua carreira com uma Copa América do que com uma Olimpíada. Por isso ele nunca mais jogou uma Olimpíada. Ou seja, existe uma desvalorização nata com a modalidade em si nas Olimpíadas, mas ela é muito mais abrangente, muito maior no futebol masculino do que no feminino. Para começo, vamos começar falando sobre a desvalorização que é o cara até do campeão, né? Porque o cara é campeão das Olimpíadas e acabou ali, né? Depois isso não é tratado como ele deveria ser tratado, sabe? Porque, vamos supor, o Neymar é campeão olímpico. Tá bom, Neymar. E aí? Parabéns. Congratulations aí. Vai lá jogar Champions agora. É tipo isso. Não é um suprassumo do futebol ganhar as Olimpíadas. E até os próprios torcedores tratam isso também. Porque hoje em dia a gente vê muita desvalorização, mais do que antes, com o título do futebol olímpico, depois que a seleção brasileira ganhou seu primeiro ouro no Maracanã. E hoje a gente vê uma porrada de gente desvalorizando o que foi aquele ouro, o que foi aquela história, e quase nem ligando mais pro futebol. Eu não assisti uma partida de futebol masculino nessa Olimpíadas. Sim, não é simplesmente porque não está o Brasil e eu não me interesso em ver o futebol masculino nas Olimpíadas, porque eu sei que é algo completamente empurrado com a barriga. Não é, eu acho que é algo que só quem tá assiste. Ou seja, pela Olimpíada masculina ser levada tão com a barriga assim, eu acho que é algo que até quem tá de fora percebe. Quem tá de fora eu digo da competição, porque sei lá, se o Brasil ele não vai para a próxima Copa, eu vou assistir todos os jogos da próxima Copa, independente se o Brasil está ou não. A Olimpíadas eu não estou nem aí. Eu acho que não deveria ser assim, cara, porque a Olimpíada é um torneio que acontece há mais de 3.000 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, já acontecia os primeiros Jogos Olímpicos. A Olimpíada tinha tudo para ser o maior evento da história do futebol, o maior evento que um atleta poderia sonhar em ganhar, mas não é. Sabe por quê? Porque existe também uma briga entre a FIFA e o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que a FIFA não quer dar o braço a torcer, nem o COI também. Ou seja, para eles não perderem o maior esporte da história, eles vão ter que colocar o futebol nas Olimpíadas, mas com um pequeno detalhe que acaba estragando tudo, que é os times sub-23, que você pode levar apenas atletas de 23 anos, com exceção de 3 ou 5, não me lembro. Isso acaba desvalorizando o produto, você assiste os jogos e pensa que está assistindo apenas um torneio de base com grife. E você geralmente, pelo menos eu geralmente troco por feminino, porque você vê que ali pelo menos tem um pouco mais de seriedade, né? Tem um pouco mais de importância. Ou você acha que é mais relevante, sei lá, para a carreira do De Bruyne, ele ganhar uma Eurocopa com a Bélgica ou um ouro olímpico? É mais relevante para o Messi ganhar uma Copa América ou um ouro olímpico?
sendo que o Messi ele já tinha o ouro olímpico e era zoado por todos, escrachado por todos, por não ter um título pela seleção. Ou seja, ninguém tá nem aí para as Olimpíadas. E isso é reflexo da FIFA e do COI. Nessa preguinha de egos, acabam desvalorizando completamente o produto. E essa parte dos outros torneios também é muito importante se falar, porque a Olimpíada acontece a cada 4 anos e sempre nos anos de Eurocopa e Copa América. Porque em 2016, Eurocopa, Copa América, Olimpíadas. Em 2021, Eurocopa, Copa América, Olimpíadas. E agora em 2024, Eurocopa, Copa América e Olimpíadas. Ou seja, como é que você vai levar lá o Messi para jogar uma Copa América e depois ele para jogar uma Olimpíadas? O De Bruyne para jogar uma Nations League ainda, que tem isso também, uma Nations League, aí depois uma Eurocopa, aí depois uma Olimpíada. No meio disso tudo aí ainda tem, sei lá, Champions. Ou seja, seriam 4 competições aí pro De Bruyne jogar. E como vocês já sabem, existem várias e várias reclamações de jogadores europeus e pessoas ali do futebol europeu sobre o calendário. A mais recente aí também foi do Ancelotti em referência ao Mundial de 2025, o Super Mundial, na qual ele falou que não deveria acontecer porque, né, acaba quebrando muito os jogadores na temporada. Já teve também vários casos de jogadores europeus que reclamaram da própria Nations League. Ou seja, a gente tem um torneio na Europa que é a Nations League, que ela já não é tratada com bons olhos, podemos dizer assim. Aí você traz esse mesmo cara para jogar uma Olimpíadas, esse cara não vai querer. Ou seja, algum vai ter que ser prejudicado, e eu acho que infelizmente é a Olimpíadas que se prejudica nisso, porque não tem o que fazer também. Você não vai colocar os Jogos Olímpicos para 25 só por causa do futebol. Os Jogos Olímpicos desde 600 anos antes de Cristo é disputado de cada 4 anos. Você não vai mudar essa tradição inteira só por causa de um esporte. Ou seja, futebol vai ser, querendo ou não, sabotado por isso. A gente também tem a própria FIFA, que tem a Copa do Mundo, ou seja, já tem um grande evento no esporte que é a Copa do Mundo, e já tem seus outros grandes eventos que também são a Copa América e a Eurocopa. Ou seja, seria ruim para a FIFA também que os atletas jogassem a Olimpíada. Seria basicamente uma Copa do Mundo 2, porque a Eurocopa só joga os europeus, a Copa América só joga os americanos, e a Nations League só joga os europeus também. Não tem nenhum grande evento sem ser da FIFA que coloque esses craques mundiais aí da Europa, da África, da América, da Ásia, da Oceania para jogarem. Tinha a Copa das Confederações, mas também era algo muito específico, onde só o campeão do seu continente jogaria, e era algo rápido e também organizado pela FIFA, ou seja, dava dinheirinho para a FIFA, não para o COI. Então ter uma mini Copa do Mundo onde ela não é organizada pela FIFA, eu acredito que a FIFA jamais queria algo assim. Então ela sabota a Olimpíadas e também sabota outros esportes como o futsal e o futebol de areia, na qual não são esportes olímpicos porque a FIFA simplesmente não quer. Antes de mais nada, meus parabéns, seu sirigueijo. Olá, eu gosto de dinheiro. Tá bom, mas aí, Lucão, o que você faria ali pra Olimpíadas pra, sei lá, tentar mudar isso? Porque esse formato do Sub-23 é horroroso, o jogo está passando aqui e eu não estou dando a mínima. O que você faria? O que você faria com o grande elefante na sala de todos os Jogos Olímpicos? Bom, eu acho que a Olimpíada, diferente da Copa do Mundo e de outros torneios que são apenas focados em futebol, ela me desperta um senso de patriotismo muito mais do que a própria Copa ou outros. Ou seja,
Eu gosto mais de torcer para o Brasil nas Olimpíadas do que necessariamente na Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo é um esporte que eu sou apaixonado e tem um time que representa o Brasil, ou seja, eu vou torcer para ele. Mas nas Olimpíadas é o time Brasil, não é a Confederação de Futebol Brasileira, não. Já está escrito, é o time Brasil, são todos os atletas brasileiros disputando uma medalha para o Brasil, para orgulhar a nação. Então isso eu acho que acaba me pegando mais esse senso patriota do que a própria Copa do Mundo. Então, para resgatar esse senso patriota, eu vi pessoas na internet dizendo, e eu acho que até concordo um pouco, que seria legal, tipo, trazer pelo menos um time de jogadores que jogam no futebol nacional. Tipo, vai fazer uma Olimpíada, ao invés de convocar o ponta esquerda de 20 anos do Galatasaray, que é brasileiro, você convoca, sei lá, o Rafael Veiga, tá ligado? O Dudu. Você convoca o Arrascaeta não é brasileiro. Você convoca o Everton Cebolinha. Eu acho que ficaria muito mais legal pro esporte ter-se os atletas nacionais ali jogando. Eu acho que ia casar muito também com esse senso, desse espírito olímpico que é o patriotismo. A Olimpíada nada mais é do que pessoas disputando, dos atletas da mais alta glória, disputando para ver quem vai representar melhor seu país, para quem vai colocar sua bandeira lá no topo e ouvir o seu hino com uma medalha de ouro no peito. Eu acho que é algo que é muito mais patriota do que necessariamente a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo você não joga nem com a sua bandeira, você joga com o escudo da sua federação, você não joga com a bandeira do Brasil. No caso aqui a da Nigéria, não é a bandeira da Nigéria isso aqui. Isso aqui é o escudo da Federação Nigeriana de Futebol. Ou seja, a Copa do Mundo às vezes ela só pega realmente quem gosta. Olimpíadas não. Olimpíadas, como ali é o time Brasil, as pessoas acabam se compadecendo mais com os atletas, as histórias. E o futebol acaba ficando de lado nas Olimpíadas por conta desse regulamento sub-23. Então, voltando ao assunto dos times nacionais, eu acho que seria muito legal, tipo, no mínimo 11 jogadores de idade, tanto faz a idade, mas que joguem no território nacional, que joguem ali no Brasil, que joguem na Argentina, os atletas argentinos, porque eu teria muito mais interesse em ver como se sairia, sei lá, os jogadores do Boca e do River contra os jogadores da Premier League, do Liverpool e do Manchester City, do que os jogadores que jogam na ponta esquerda do Al-Ahly Malamahu da Arábia Saudita, que foi convocado para jogar na Argentina, sabe? Eu acho que seria muito mais legal o centroavante do River Plate disputar uma partida contra o centroavante inglês do Liverpool. Eu acho que o Liverpool nem tem um centroavante inglês, mas vocês entenderam. Mas aí também, né, tem outro problema, que seria o calendário, o maldito calendário que sempre atrapalha os planos para um futebol melhor, porque, querendo ou não, principalmente na Europa, o ponta esquerda do Manchester City ele vai jogar a Eurocopa, ele vai jogar a Nations League. E em algum momento, se essa regra aí de pelo menos 11 jogadores nacionais ou o time inteiro de jogadores nacionais vai acabar afetando ele. E também eu acho que teria uma disparidade muito grande, mas eu acho que aí também seria até que legal, porque se você for colocar só pontas da Premier League, só jogadores da Premier League, é óbvio que ela vai ficar no patamar muito mais acima, porque tem muitos ingleses bons jogando lá. Mas aí também eu acho que seria muito mais legal ver o Harry Kane jogando contra o Gabigol do que ver o Jason Frankenfreins, que é um ponta sub-19 aí da Inglaterra, contra o Miguel Coloniolo da Argentina, sabe? Acho que seria mais legal esse embate de grandes craques contra jogadores nacionais, assim. Mas tem o calendário que também quebraria muito. Os times brasileiros já fazem muito escarcel, já fazem muita tempestade no copo d'água com seus atletas indo para a Copa América, para qualquer outro tipo de competição, para a Copa do Mundo. E eu acho que eles também fariam uma grande tempestade no copo d'água se os atletas fossem para as Olimpíadas, ainda mais que isso desfalcaria muito o futebol nacional.
Então eu acredito que caso... Eu acho que essa regra não vai acontecer, pra mim é tudo hipótese, mas porém seria mais legal. Caso essa regra dos times nacionais existisse, eu acho que aí sim a gente deveria parar o campeonato brasileiro, parar o campeonato argentino, parar os campeonatos que são disputados aí no meio do ano que não estão de férias, porque seria mais... Tanto também a Olimpíadas é só 2 semanas, ou seja, parava ali o Campeonato Brasileiro por 2 semanas e depois voltava. Eu acho que não teria uma falta tão grande assim, levando em consideração que a data FIFA é desse jeito. Seria praticamente uma data FIFA. Você para o campeonato por 2 semanas, pega ali os principais jogadores da liga, faz um time ali da seleção e bota pra jogar. Depois de 2 semanas ou até menos, quem sabe a sua seleção é eliminada na primeira rodada, ou seja, já volta o campeonato. Então acho que seria muito mais legal ter times completamente nacionais ali do que jogadores sub-23. Aí pra dar um espetáculo a mais, você coloca aquela regra de 3 ser de fora, ou faz um time só de nacionais e depois um time só de jogadores internacionais. Eu acho que seria muito mais legal assim, e o espetáculo olímpico ganharia muito mais do que você chamar o ponta de 19 anos do Manchester City pra jogar contra o ponta de 19 anos do Al Hilal, sabe? Eu acho que seria muito mais legal. Quem não gostaria de ver o Isidro Pita chutando num gol defendido pelo Pickford, representando a Inglaterra? Pô, seria muito massa, tá ligado? Para ali por 2 semanas o campeonato e é isso. É uma data FIFA ali e acabou. No vídeo eu tava um pouco mais voltado a ser um pouco contra essa ideia de times nacionais, mas agora eu me vi totalmente fisgado por ela, porque me veio na mente essa ideia de parar o campeonato. Isso seriam apenas 2 semanas, até porque a Olimpíadas não é um evento tão longo, ou seja, hoje eu sou 100% a favor que os times dos Jogos Olímpicos sejam compostos de pelo menos 11 jogadores que joguem no seu futebol, que joguem na sua liga, porque também aumentaria o tamanho da liga, o prestígio da liga. Imagina que foda seria 11 jogadores do Brasileirão ganhando contra 11 jogadores ali de uma Ligue 1, de uma La Liga, ganhando. Imagina que pica seria 11 jogadores do Brasileirão ganhando o ouro olímpico. Ia ficar muito mais legal de assistir. Ia ser muito mais da hora. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E o futebol vai continuar sendo o grande elefante na sala dos Jogos Olímpicos.